Hebreus capítulo número 4, versículos do 14 ao 16. Hebreus 4, do 14 ao 16. Semana passada nós fizemos a exposição do capítulo 4, do 1 ao 13. Hoje nós daremos continuidade, dessa vez do versículo 14 ao 16, que a palavra do Senhor nos diz: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém. Senhor Deus, nós estamos diante do Senhor, Pai. Tua palavra, ela é viva, a Tua palavra é eficaz, ela penetra, Senhor Deus, o mais profundo da nossa alma. Ó Pai, ela é fonte de vida. Senhor, nós pedimos ao Senhor que fale conosco nesse dia, Senhor. Fale também, ó Pai, com os irmãos que estarão acompanhando depois na internet. De modo especial, oramos pela irmã Marlene, também pela família do Anderson, ó Pai, e outros irmãos que não puderam estar aqui nesse dia. Que o Senhor os abençoe, ó Pai, e tenha misericórdia. Rogamos ainda também, Senhor Deus, que o Senhor derrame graça sobre este bairro, Senhor Deus, sobre essa cidade de Gravatá continuamente. O Senhor já tem abençoado, ó Pai, com a pregação da Tua palavra, com, ó Pai, graça sobre as famílias dessa cidade, mas nós clamamos ao Senhor que o Senhor derrame de modo mais abundante e especial, de modo que as pessoas tenham fome e sede da Tua palavra, de modo que, Senhor Deus, aqueles que se comprometem quando nós passamos e convidamos para virem adorar o Senhor, ó Pai, e depois não cumprem com o chamado que o Senhor mesmo faz na Tua palavra para vir adorar, que eles possam se sentir constrangidos a virem adorar o Senhor, ó Pai, porque essa é um chamado do Senhor para todo ser humano, é um dever de todo homem adorar ao Senhor, ó Pai. E quantos que poderiam estar conosco nesse dia e não se fazem presentes, Senhor Deus, têm dado as costas, não a nossa denominação, ó Pai, não a nós enquanto homens, mas tem dado as costas ao Senhor, Pai. É ao Senhor que as pessoas rejeitam quando deixam de vir à Tua casa adorar, quando deixam de buscar a Tua face. Nós clamamos ao Senhor, Pai, constrange, ó Senhor Deus, com a Tua palavra, com Teu Espírito, ó Pai, dando fome e sede, ó Pai, da Tua presença e da Tua palavra, em nome de Jesus, ó Pai amado. Amém. Amém, meus irmãos. Todos nós, a todo instante, nós estamos em constante atividade, né? Nós estamos em ação a todo tempo, né? Seja em momentos bons para nós, momentos de tranquilidade, né? Ou até mesmo em momentos críticos, momentos cruciais, momentos de dificuldade, momentos que podemos dizer que estamos entre a vida e a morte. Nós estamos em atividade, nós estamos realizando ações. Mas o mais importante de tudo é nós sabermos como nós vamos agir diante das situações que se encontram diante de nós, né? Qual vai ser a nossa ação, a nossa atitude, né? Seja em um momento bom ou em um momento de dificuldade. Isso é muito importante. Isso era muito importante para esses irmãos aqui da carta aos Hebreus, né? Eles que estavam passando por momentos críticos na fé deles, eles que estavam passando por adversidades, eles que estavam com a morte diante de si, se assim podemos dizer, né? Estavam como verdadeiras ovelhas que estavam seguindo para o matadouro, né? Era uma grande possibilidade para eles a morte por conta do nome do Senhor Jesus Cristo, da fé que eles exerciam no Senhor Jesus Cristo. E portanto, por diversas vezes o autor aos Hebreus, esse apóstolo, esse irmão que escreveu essa carta, nós não sabemos ao certo quem é, mas ele conclama esses irmãos a responderem de modo ativo, né, a terem uma atitude ativa em relação àquilo que o Senhor Deus mesmo expõe na sua palavra. E pensando justamente sobre essas questões, nós iremos refletir nesse dia sobre o seguinte tema: duas ações essenciais e indispensáveis. E que ações são essas? O texto
é simples e é claro, né, para nós, e ele nos diz que a primeira ação que nós precisamos ter, seguindo o texto aqui, é o que está na parte B do versículo 14, quando diz: conservemos firmes a nossa confissão. Esse conservar firme, um posicionamento sem medo, sem constrangimento, é de fato ter ousadia de conservarmos aquilo que nós cremos, aquilo que nós confessamos, aquilo que nós abraçamos de fato em nosso coração pela fé, aquilo que é nos prometido nas Sagradas Escrituras, as boas novas em Cristo Jesus, aquilo que Deus nos garante em sua palavra. Para isso que nos aponta esse texto, quando é nos dito: conservemos firmes a nossa confissão. E como isso é pertinente e relevante para nós, em dias onde há tanto conflito ideológico, onde há tanto combate em relação àquilo que nós cremos na palavra do Senhor, nesse tempo no qual as pessoas cada vez mais se rebelam contra os princípios de Deus, contra a palavra de Deus, contra aquilo que está determinado nas Sagradas Escrituras. Os homens não suportam mais os absolutos divinos, os homens não querem mais aceitar aquilo que é próprio da palavra do Senhor. Isso não era diferente para aqueles irmãos naquele tempo, onde eles sofriam perseguições. E não vai ser diferente até a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós seremos perseguidos, nós seremos odiados. O Senhor Jesus diz: se chamaram a Beelzebu, se chamaram de endemoniado o dono da casa, quanto mais aos seus conservos. Se olhavam para Jesus e diziam que ele era um endemoniado, que ele era uma pessoa a qual não merecia prestígio, quanto mais a nós outros. E para isso, diante desse contexto, nós precisamos fazer isso que é nos proposto aqui. Nós precisamos conservar firme, nós precisamos nos manter firme, termos um posicionamento firme diante daquilo que o mundo tenta nos propor, tenta nos tentar, por diversas vezes. Podem aparecer propostas em nosso trabalho, na nossa vizinhança, para que nós neguemos os nossos princípios, e nós podemos ser tentados pelo constrangimento a atender aquilo que as pessoas muitas vezes nos exigem, como que para que nós abracemos o pluralismo religioso, esse abraçar das diversas religiões, como se todas elas levassem a Deus, e como isso é vergonhoso. Recentemente, não faz muito tempo, um artista que é famoso no meio evangélico foi para um programa de televisão e disse que todas as religiões levam a Deus, e nós sabemos que não é essa a verdade. Apenas quem leva a Deus é um caminho que se chama Jesus Cristo. E como isso é importante, e como nós nos depararemos de fato com conflitos quando nós nos posicionarmos dessa forma, mas é indispensável para nós, mesmo que em decorrência disso nós soframos perseguição, é necessário nós conservarmos firmes, nós nos mantermos firmes em nossa confissão, aquilo que nós acreditamos em Deus, aquilo que nós acreditamos no Senhor Jesus Cristo. E como é estimulante nós olharmos a história da igreja e nós nos lembrarmos daqueles que foram martirizados por conta da sua fé, a começar pelos profetas do Antigo Testamento. É nos dito na tradição que o profeta Isaías foi cerrado pelo meio. Outros apóstolos, como Pedro, ele foi crucificado e pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque não se considerava digno de morrer a mesma morte que o seu Senhor. E tantas outras perseguições. O autor aos Hebreus mesmo vai dizer lá no capítulo 11, que muitos foram cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, foram de fato lançados às feras. Então veja o desafio da fé. E um exemplo que nós podemos até mesmo mencionar, não muito distante da gente, é o que aconteceu na Baía de Guanabara, lá no Rio de Janeiro. Em 1558, com os huguenotes, os franceses que vieram para aqui para o Brasil, protestantes, desembarcaram aqui na costa brasileira, e por conta da sua fé, 3 deles foram cruelmente martirizados por Villegagnon, o governante daquele momento ali. Aqueles irmãos, ao confessarem a sua fé, ao demonstrarem aquilo no que eles acreditavam, embasados na palavra de Deus, na escrituras sagradas, aqueles irmãos, então eles são mortos cruelmente, são amarrados às suas mãos. E após um daqueles irmãos, é nos dito na história,
ter cantado um hino, um salmo ao Senhor e ter feito uma oração. Então alguém bate com um objeto em sua nuca e ele é lançado ao mar. E assim aconteceu com outros 2 irmãos também. E ali nós temos o primeiro martírio na terra brasileira, né, dos primeiros protestantes que foram martirizados. Enquanto os outros não deram a sua vida por conta do Evangelho. Nós nos lembramos da atitude também de Neve Lela, né, com o Dr. Batley, lá em Canhotinho, né, quando ele se atravessa na frente para salvar a vida do doutor. Né, ali foi um testemunho do Senhor, foi um mártir que entregou a sua vida justamente por conta das suas convicções. Ele se entregou por aquele que ele amava, o seu irmão em Cristo Jesus. Enquanto os outros não morreram por conta do Evangelho e das suas convicções. Muitos que confessavam a sua fé em Cristo Jesus morreram, perderam as suas vidas. Mas, como diz um missionário, que foi missionário aqui no norte do Brasil, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Não é tolice, meus irmãos, nós conservarmos firmes a nossa fé. Não é tolice, pois, como diz o Senhor Jesus, aquele que perder a sua vida vai ganhá-la, né? Aquele que perder a sua vida, que for morto, né, ganhará. Aquele que abrir mão, né, da sua vida. O Senhor Jesus diz, né, que nós devemos tomar a nossa cruz, que nós devemos a cada dia nos negarmos a nós mesmos. E nós sabemos que a nossa pátria não é aqui. Nós sabemos que nós não fomos chamados para vivermos eternamente aqui nesse mundo. A nossa pátria é no céu. Nós estamos caminhando para a Canaã celestial, né? E isso pode implicar em que, diante do fato de nós conservarmos firmes a nossa confissão, nós possamos perder até mesmo a nossa vida. E o que dizer de tantas outras coisas, como status, como relacionamentos, com pessoas do trabalho, de repente que querem nos forçar a burlar aquilo que é próprio, exigido pelo governo, os impostos, sonegar os impostos, e outros relacionamentos, né, que muitas vezes nos induzem à prostituição, à lascívia, ao adultério, ao ódio, à disseminação daquilo que é contra a palavra do Senhor. Então veja, e o apóstolo nos diz aqui, conservemos firmes a nossa confissão. E o que é que nos serve de estímulo nessa perspectiva? É porque nós temos um sumo sacerdote. O que nos estimula é que nós não estamos sozinhos nessa jornada, mas que nós temos alguém que se compadece de nós em nossas fraquezas, aquele que é descrito aqui como Filho de Deus, aquele que penetrou os céus, aquele que foi recebido nos céus de glória. Ele é aquele que nos serve de estímulo para fazermos aquilo que é descrito aqui, para conservarmos firmes a nossa confissão. E observe que o autor bem poderia ter colocado aqui como algo imperativo, uma ordem, dizendo: conserve firme a sua fé. Mas quando nós vamos olhar no texto original, nós vamos ver que está no modo grego subjuntivo, é algo que implica em volição, em desejo. Não era simplesmente algo que o autor aqui estava exortando simplesmente com uma ordem imperativa, mas era algo que deveria brotar do coração daqueles irmãos, como um desejo verdadeiro e sincero, de conservar firme essa fé, tendo em vista aquilo que Jesus mesmo já fez por nós e continua a fazer. Ele é o nosso sacerdote eterno, o sumo sacerdote. É-nos dito aqui, tendo a Jesus como grande sacerdote que penetrou os céus. Ele é maior do que os outros sacerdotes que vieram antes dele, porque ele é aquele único que penetrou os céus em carne. Ele é o único que é verdadeiramente o Filho de Deus. E é-nos dito aqui ainda mais que nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ele está conosco em meio às nossas lutas. Ele não nos abandona. Nós podemos até mesmo nos lembrar de Policarpo, um senhor de quase 90 anos de idade, que ele foi instado, foi estimulado pelos seus perseguidores a abandonar o Senhor Jesus Cristo. Ele diz: eu tenho servido ao Senhor há tanto tempo, Ele nunca me fez mal, por que eu o abandonaria agora? Por que eu o negaria agora? Então os homens pegam Policarpo e o amarram e ateiam fogo, e as chamas não o ferem. Veja que interessante,
esse testemunho de Policarpo. E a fúria era tal daqueles homens que eles não se deram por satisfeitos e mataram ele com a lança. Mas Jesus está continuamente ao nosso lado, é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que se compadece de nós. Ele é aquele que foi tentado como nós somos tentados. Não é pelo fato dele ser Deus que ele não foi tentado, como nós somos tentados. Ele tem a mesma natureza que nós temos. Ele tem a mesma natureza. Ele continua nos céus como aquele que é homem. E ele padeceu as tentações que nós padecemos enquanto ele caminhou aqui nessa terra. Ele sofreu, ele chorou, ele sentiu fome, ele sentiu sede. Ele foi tentado por 40 dias no deserto. E veja como o nosso sumo sacerdote, ele é de fato grande, ele é supremo, como é magnífico a pessoa de Jesus. Quando nós olhamos para a tentação lá no jardim, nós vemos que Adão ali, ele estava cercado de tudo disponível para si, não havia nenhuma necessidade. Ele é tentado no jardim do Éden, mas Jesus, ele é tentado no deserto por Satanás, mas ele vence a tentação. Ele vence todas as propostas de Satanás. E ele consuma a sua obra na cruz do Calvário. E lá na cruz do Calvário ele diz: Tetelestai, está consumado. Ele é aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o sustentador da nossa fé. Ele é aquele que nos sustenta. Por isso nós podemos conservar firmes a nossa confissão e termos a mais pura certeza de que Ele nos ajudará para que os nossos pés não vacilem. Ele nos ajudará para que os nossos pés não resvalem, para que nós não nos desviemos do seu caminho, para que nós consigamos permanecer firmes em meio às propostas de Satanás, em meio a esse mundo secular, essa cultura que tenta afastar Deus de todas as esferas dos seus relacionamentos e das instituições. Ele é aquele que pode nos sustentar em meio a toda e qualquer situação, em meio a todo e qualquer sofrimento, pois Ele é aquele que se compadece das nossas fraquezas. Ele é aquele que orou por nós, lá em João 17, a oração sacerdotal, pedindo ao Pai para que nós fôssemos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai, nós fôssemos também um com Ele, para que nós viéssemos a desfrutar da glória que Ele tem, para que nós permanecêssemos firmes nele, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Então nós estamos refletindo sobre duas ações indispensáveis que nós precisamos ter em qualquer situação, em qualquer tempo. A primeira delas é nos mantermos firmes em nossa confissão. A segunda delas é de que nós precisamos nos achegar, como é dito no versículo 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Nós precisamos nos achegar diante de Deus. Essa expressão era utilizada no Antigo Testamento por sacerdote, que ia se achegar diante de Deus. Uma vez por ano, pelo menos, o dia da expiação, o sacerdote se apresentava diante de Deus, com sacrifícios, era de bois, e de bodes, e de aves. Ele se apresentava diante de Deus com sangue. Sem sangue ele não poderia se apresentar, mas aquilo era insuficiente. Apenas em Cristo Jesus o sacrifício perfeito é cumprido. E tendo ele cumprido o sacrifício perfeito, a exigência que Deus requeria, aquilo que Deus exige, agora nós podemos então adentrar na sua presença. É nos dito que quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, simbolizando assim o nosso livre acesso, a entrada na presença de Deus, o nosso livre acesso ao trono da graça, ao trono daquele que em suas mãos está as bênçãos, ao trono daquele que em suas mãos está a misericórdia e está a graça para que possamos nos utilizarmos dela em ocasião oportuna. E é interessante que tanto o verbo receber quanto achar, eles são verbos que no texto original, e é indispensável a gente falar essa nuance do texto, mas no texto original está no modo que a gente chama lá no grego do auristo. É uma ação que aconteceu de modo pleno e pontual no passado e que não se repete mais no futuro. Isso nos traz a implicação da soberania de Deus, dos eternos decretos de Deus. Deus, ele já decretou tudo aquilo que é necessário para as nossas vidas, especialmente no que diz respeito àquilo que vem da graça, da sua misericórdia, vem daquilo que vem da sua compaixão para conosco. Deus, ele já decretou tudo aquilo que nos é necessário.
E isso nos estimula a oração, né? Isso nos estimula a dobrarmos os nossos joelhos, porque existem coisas que Deus determinou nos entregar, nos agraciar e derramar sobre as nossas vidas. Quando nós então dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos diante dele, né? Ele determinou que mandaria algumas determinadas bênçãos quando então os nossos joelhos se dobrassem. É nessa perspectiva que nós podemos entender esse texto. E o texto nos estimula dizendo: acheguemos-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça. É uma chamada à oração, é uma chamada a estar diante do Senhor, adorando ao Senhor em oração, buscando a sua face, dando graças a Ele, pedindo a Ele que perdoe os nossos pecados, clamando a Ele para que Ele derrame graça sobre a nossa cidade, sobre a nossa igreja, sobre aqueles que estão ao nosso redor. E nesse sentido, não precisamos ser eloquentes para isso. A mais simples oração pode ser ouvida pelo Senhor. Nós podemos nos lembrar de Pedro, quando diz: Senhor, salva-me, e prontamente Jesus estendeu as mãos. Nós não precisamos ir para muito longe, nós não precisamos buscar em outros lugares, nós simplesmente precisamos nos direcionar a Ele, a Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Seu Filho Jesus, e nós cremos que Ele ouvirá a nossa oração quando nós clamarmos confiando nos seus méritos, confiando na pessoa de Jesus, orando no seu nome. Mas não se trata simplesmente de nós apertarmos um botão e a coisa vai acontecer. Não é assim. Não é simplesmente porque eu oro em nome de Jesus que as coisas vão acontecer. É necessário que nós tenhamos um relacionamento com Jesus. É necessário que nós o conheçamos. E essa é a parte mais difícil, porque ninguém jamais conheceu a Deus e ninguém pode conhecer a Jesus se não pela vontade de Deus, se não nascer de novo. É necessário nascer de novo para que então possa estar diante do Senhor. Ele se responsabiliza com os seus, ele se responsabiliza em atender as orações daqueles que estão em uma aliança com Ele, aqueles que estão dentro do pacto que é soberanamente administrado por Ele, o pacto que Ele mesmo estabelece, que Ele mesmo firma, que Ele mesmo confirmou. Nós precisamos estar nessa aliança com Deus, para que então possamos nos achegar confiadamente ao trono da graça, e assim nós cremos que receberemos graça e acharemos misericórdia, a graça e a misericórdia que Ele já preparou para os seus desde antes da fundação do mundo, a graça que é destinada para os seus eleitos, a graça que é destinada para aqueles que creem no seu Filho, aqueles que se achegam a Ele pela fé, aqueles que se achegam a Ele pela fé. E como isso é importante, nós desfrutarmos dessa graça, de estarmos diante do Senhor em oração. Eu me lembro que Matthew Henry, em seus comentários, ele sempre costuma dizer que todas as vezes que Deus quer abençoar o seu povo, Ele o conduz à oração. A igreja precisa orar, nós precisamos orar, mesmo que o céu pareça se fechar, mas nós precisamos orar. A palavra diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas, e orou, e por 3 anos e 6 meses o céu se fechou, e orou novamente depois, e houve chuva, e fogo desceu do céu, e consumiu o holocausto. Nós vemos que por meio da oração, Josué orou, e o sol se deteve para que a batalha fosse ganha. Nós vemos que por meio da oração, Ana orou, e o Senhor atendeu a sua oração, e ela deu à luz um filho. Nós vemos que por meio da oração, mortos foram ressuscitados lá no Antigo Testamento. Nós vemos no Novo Testamento pessoas sendo ressuscitadas também. Jesus, ele ora quando ressuscita Lázaro. E Jesus ora em todo instante no seu ministério. E o que dizer de nós? Mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias, mesmo que muitas vezes nós, ao nos depararmos com as circunstâncias, nós olhamos para elas e dizemos: não vai para frente. E às vezes a gente pode até pensar assim, num trabalho como esse, uma congregação que está se iniciando, um ponto de pregação, e a gente às vezes olha para as circunstâncias e a gente não vê, as pessoas afluindo para virem ouvir a palavra, mas o segredo está em Deus. Nós não podemos fazer nada por nós mesmos, nosso dever é ir pregar e orar e nos colocarmos na dependência de Deus, crendo que Ele é aquele que faz com que as coisas aconteçam, com que as bênçãos venham, com que o seu povo seja abençoado. Eu lembro que
Eu não gosto muitas vezes de compartilhar de detalhes, mas da vida particular, mas às vezes eles são importantes para nos estimular, principalmente no que diz respeito à oração. Eu lembro-me que certa vez, por volta dos 17 anos, estava na igreja de Barra, lá não tinha muitos jovens, e orava ao Senhor pedindo: Senhor, levanta pelo menos mais um que saia comigo e a gente possa ir evangelizar e pregar o teu evangelho. E não tinha esse relacionamento de jovens que fizessem isso naquele período. Eu lembro que eu fiz essa oração: levanta pelo menos um, Senhor. E não passou muitos dias, o Senhor atendeu a oração, levantou não apenas um jovem, mas um grupo de cerca de mais de 20 jovens, com jovens e crianças, e nós saímos pelas cidades da região, pelo sertão, pregando o evangelho, realizando a obra do Senhor. Então veja, foi uma oração mais simples, e Deus, Ele atende, e Ele sabe o tempo que Ele vai atender. Às vezes Ele parece tardar, mas chega na hora, a sua bênção chega na hora. E nós não precisamos de complexidade nesse exercício, nós não precisamos de tentar inventar a roda, tentar ganhar Deus pela eloquência, ou forçar as nossas emoções, um emocionalismo para tentar sensibilizar a Deus. É claro que nós precisamos ter olhos regados por lágrimas, mas isso deve ser de modo sincero, não forçado, não produzido de modo descartável, de modo que não seja de fato genuíno. Então, meus irmãos, nós somos estimulados a nos achegarmos confiadamente ao trono da graça. Somos estimulados, trazendo algumas aplicações, a conservar firmes a nossa confissão. Na palavra de Deus estão diversos textos do povo do Senhor. A palavra em si como um todo é uma verdadeira confissão, mas haviam textos específicos que muitas vezes o povo confessava, como Deuteronômio 6,4: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Esse era o shema do povo hebreu, que repetidamente eles diziam ao acordar, ao levantar, eles escreviam e levavam nas golas da sua roupa, eles atavam nos umbrais da sua porta esse texto. No Novo Testamento também há confissões, breves confissões, no qual o povo confessa a sua fé resumidamente. E a nossa igreja, como uma igreja reformada, nós temos também a nossa confissão, nossos símbolos de fé, que são importantes para entendermos as Sagradas Escrituras, um resumo daquilo que nós entendemos da teologia bíblica, e por meio do qual muitos homens morreram ao longo da história da igreja. E nós precisamos conhecer esse material, conhecer a Confissão de Fé de Westminster, os catecismos menor e maior, o próprio credo apostólico, que não é da Igreja Católica Romana, mas precede muito, estava ali presente desde a igreja primitiva. Os pais da igreja já mencionavam o credo apostólico. São elementos interessantes nessa perspectiva de confissão, e que também possamos continuamente estar em oração, sabendo que o Senhor é aquele que pode mudar a nossa vida. O Senhor é aquele que pode atender às nossas orações, e Jesus, Ele está à direita de Deus Pai, aguardando as nossas orações, aguardando que nós oremos a Ele. Ele certamente apresentará diante de Deus a nossa petição e aquilo que nós necessitamos. Então, meus irmãos, duas ações que nós precisamos ter: conservar a nossa confissão e nos achegarmos ao Senhor. Que possamos colocar sempre em prática essas duas ações em nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, que possamos, ó Pai, guardá-la em nosso coração. Tua palavra, Teu Evangelho, que é simples, que é verdadeiro, que é fonte de vida para nós, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, e rogamos ao Senhor que continue abençoando, ó Pai, a Tua igreja e o Teu povo. Abençoa, Pai, essa cidade de Gravatar, abençoa as cidades da região, que Teu nome seja glorificado, ó Pai, que possamos desfrutar, Senhor Deus, de tempos de graça abundante sendo derramadas, ó Pai, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, que conversões aconteçam,
que, ó Pai, possamos ver uma grande obra o Senhor efetuar no coração de muitos milhares de pessoas, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos.